Durante vários séculos, a troca de informações acontecia de pessoa a pessoa ou por documentos em papel. Um grande aliado nessa comunicação foi a criação do telégrafo, um sistema de transmissão de mensagens através de dois pontos, graças à onda de rádio ou fios elétricos. Outra criação indiretamente relacionada com a rede é a do sistema binário. A codificação de letras do alfabeto em sequência de dígitos binários foi devidamente aperfeiçoada pelo filósofo inglês Francis, em 1605. Segundo ele, qualquer objeto poderia sofrer codificações. Cerca de meio século depois, um filósofo alemão criou o sistema binário como conhecemos hoje, a partir de numerais. Mas o que isso tem a ver com a rede? É a partir de códigos construídos por esse sistema binário que os computadores realizam o processamento de dados, sendo que cada bit corresponde a um dígito dessas sequências. Sem eles, não seria possível nem sequer realizar a leitura dessas informações. Além disso, não se pode falar do início da internet sem abordar o primeiro computador digital eletrônico, criado em 1946 por cientistas norte-americanos. O ENIAC era uma imensa máquina de realizar cálculos, pesava 30 toneladas e ocupava 180 metros quadrados. A década de 1960 foi um dos períodos mais conturbados da história. A tensão criada pela Guerra Fria, o conflito ideológico entre Estados Unidos e União Soviética, atingia seu ápice. Nenhum confronto bélico entre ambos ocorreu de verdade. Entretanto, a maior arma era provocar medo no inimigo. Os Estados Unidos buscaram outra estratégia, principalmente através da ARPA, Agência de Pesquisa de Projetos Avançados, um órgão científico e militar criado em 1957, que cuidava dos avanços tecnológicos da potência ocidental e posteriormente da primeira rede. É aí que o medo entra novamente na história, temendo um combate em seu território que acabasse com a comunicação e com todo o trabalho desenvolvido até então. Cientistas norte-americanos colocam o plano de Link Leader em prática com a ARPANET, uma rede de armazenamento de dados que inicialmente conectou algumas universidades e centros de pesquisas, as sedes da Universidade de Califórnia, em Los Angeles, e Santa Bárbara, o Instituto de Pesquisa em Stanford e a Universidade de Utah. Tudo ficaria armazenado virtualmente, sem correr o risco de sofrer danos materiais. Além disso, pouco tempo seria perdido na troca de dados. Em outubro de 1969, a ARPANET teve seu primeiro sucesso ao transmitir uma mensagem através de sua rede, da Universidade de Los Angeles até o Instituto em Stanford, em uma distância de quase 650 km. Ao mesmo tempo, entretanto, essa tentativa resultou em um fracasso. O conteúdo transmitido, a palavra login, chegou incompleto ao receptor, pois o sistema caiu antes de receber a terceira letra do termo enviado. Se a década de 1960 serviu para estabilizar as bases da internet, os 10 anos seguintes foram para a criação de conceitos básicos da rede. Em meados de 1971, Vinton Cerf e sua equipe de cientistas, reconhecidos como os pais da internet, tentavam conectar 3 redes diferentes em um processo descrito em inglês como interneting. O termo foi abreviado e aos poucos imortalizado como sinônimo de toda a rede. Além disso, surgiram também os emotions, uma forma de facilitar a expressão de sentimentos nas mensagens virtuais. Em 1979, Kevin McCasey utilizou um símbolo para descrever uma ironia em uma mensagem, dando início a uma vasta lista de rostos criados por acentos e outras formas. Em 1971, Bob Thomas criou o que seria uma das maiores dores de cabeça dos usuários de computadores: o vírus. A infecção invadia a máquina apenas para apresentar a mensagem: "Eu sou assustador, pegue-me se for capaz". No início da informática, a ideia do vírus era apenas quebrar o sistema de segurança de uma máquina para irritar o usuário e consagrar o programador capaz de criar o invasor.
Outro item prejudicial foi o spam, o lixo eletrônico em forma de e-mails em massa ou de conteúdos duvidosos. O engenheiro Ray Tomlinson começou a desenvolver o hoje indispensável e-mail em 1971. A ARPANET já possuía alguns métodos de transmissão de mensagem entre o mesmo computador, mas faltava um sistema simples e que integrasse toda a ARPANET. Tomlinson combinou um aplicativo de troca de mensagens chamado SND-MSG, um protocolo de transferência de arquivos SIMPnet, possibilitando a transmissão em rede. Já o símbolo @ foi incorporado tempos depois com o mesmo objetivo que conhecemos hoje, separar o nome do usuário. Entre todas as mudanças ocorridas na década de 1970, a que mais contribuiu para o amadurecimento da internet foi a criação do TCP/IP, o protocolo padrão para a transmissão de dados usados até hoje. Ele é dividido em camadas, cada uma com tarefas específicas, dependendo de sua proximidade com a rede ou destinatário. O IP é o responsável pelo endereçamento dos pacotes de dados para os demais protocolos. Já o TCP garante a continuidade de fluxos de informação, cuidando para que o processo ocorra sem problemas. A internet já estava bastante desenvolvida. Programadores expandiam as fronteiras de rede, criando novas funções para a revolucionária invenção que chegava ao alcance da população em geral. O conceito de uma máquina individual e para uso casual ainda engatinhava na indústria. A ideia foi definitivamente reforçada com o lançamento do PC da IBM em 1981. Seu estilo padrão foi copiado por inúmeras empresas ao longo dos anos, praticamente padronizando o formato e a composição dos computadores de mesa. A parceria com a Microsoft, que forneceu o sistema operacional para o PC, e a concorrência com a Apple, ditaram o ritmo de crescimento dessa nova geração de computadores. Com o passar dos anos, o número de novos usuários da ARPANET foi crescendo e, com o enfraquecimento da tensão causada pela Guerra Fria, ela perdeu parte do caráter militar. Por seu potencial, entretanto, ela foi dividida em 1983, na recém-criada Milnet, que cuidaria apenas da parte bélica, enquanto o que restou da ARPANET seria utilizado a partir de interesses científicos. Esse segmento mais popular, que foi desativado em 1989, foi o que teve maior desenvolvimento, servindo de base para as inúmeras redes conectadas entre si, que conhecemos hoje como internet. Na mudança de década, a internet já estava consolidada como uma das grandes forças da tecnologia. O futuro, entretanto, guardava ainda mais surpresas e novidades para esse serviço de rede. Em 1989, Tim Berners-Lee propôs oficialmente um ambicioso projeto de hipertextos para dinamizar a passagem de um texto a outro de forma mais rápida e dinâmica, em um sistema que ficou conhecido como World Wide Web, o WWW, que entrou em funcionamento na década seguinte.